Salve, salve diretoria, um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas aqui do Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês nessa data do dia 31 de julho de 2025. Estamos no ar nessa quinta-feira para mais um vídeo aqui. E aquilo, né? Mais um vídeo onde que a gente tem que descer-lhe a madeira nesses incompetentes. Cara, é impressionante como o Vasco não consegue ganhar de um time da Série C. E para completar a desgraça, o time do Vasco estava fazendo cera no final do jogo para não tomar o gol do CSA. Eu pergunto para aqueles irresponsáveis que começaram a gritar lá em 2022: o urubu otário, a 77 tem dinheiro para baralho. É impressionante que desde aquela época até agora o Vasco vem acumulando vexames, independente se foi a 77 que pegou a administração, se hoje é o Pedrinho, um associativo, para você ver, né? Muita gente coloca que a grande culpa do Vasco era realmente virar um modelo SAF, porque o associativo não dava mais. Cara, eu acho que desde a época da gestão do Campelo, a gente não passa esses vexames que passa hoje com esse modelo. E é lógico que eu sempre venho batendo nessa tecla que modelo é modelo. É a mesma coisa de carro. Você pode ter um carro mais novo, você pode ter um carro mais velho, você pode ter um zero bala, você pode ter até um carro aí de um BID que é através de energia elétrico, um carro elétrico. Mas para vocês entenderem o quanto que é um reflexo de uma má administração, se reflete dentro de campo. O time do Vasco, ele é pavoroso. O time do Vasco é horroroso. O time do Vasco é ridículo. E infelizmente a torcida ele é tão corajosa, a torcida ele é tão emoção pelo clube, que ontem no Rei Pelé tinha mais ali, vamos colocar ali talvez mais de 3 mil, mais de 5 mil pessoas, porque sempre a câmera da Sport TV não ficava focando ali, focalizava mais a torcida do CSA. Para você ver um torcedor que mora em Maceió, mora em Alagoas, ou mora em bairros próximos, que se deslocaram para ver uma merda, um show de horrores que foi ontem o jogo do Vasco. Se pra gente que estava vendo na televisão já doía a vista, imagine você sair lá do seu interior, do Maceió, de Alagoas, ou até em outros estados do Nordeste, como por exemplo ali Natal, Piauí. Não duvido nada de ter gente ter saído até do Mato Grosso para poder ver o jogo do Vasco, porque para essa torcida, para esse torcedor que tem pouco acesso ao clube, eles fazem qualquer coisa. Só que, infelizmente, as pessoas que estão dentro desse clube cagam e andam para você, torcedor. Essa é a realidade. E desculpe falar a verdade para você, mas essa é a verdade. Porque sinceramente, se esses caras que estão lá dentro do clube se preocupassem com você, não começaria o João Vitor, o nosso zagueirão iFood, que entrega a qualquer momento. E a entrega ela é bem rápida. Por isso que eu apelidei ele de zagueiro iFood. E olha, muitos torcedores vão reclamar do que eu vou fazer. Mas fora Diniz. Fora Diniz incompetente. Como é que um técnico que já passou pela seleção brasileira, aí eu tenho que verbalizar. Qualquer um passa pela seleção brasileira.
A seleção brasileira, qualquer pessoa que vai para a presidência da CBF tem um nome envolvido com alguma merda de investigação, ou de dinheiro, ou de outras coisas. Por isso que talvez o Ronaldo pisou ali em ovos e falou: não, porra, eu vou querer sujar meu nome aqui nessa massa falida que é a CBF. O Vasco não é diferente, não. No Vasco não se torna diferente. O Fernando Diniz, que para mim é um técnico muito mediano, cagou nas calças quando venceu a Libertadores, porque o Palmeiras era para ter ido para a final. O Palmeiras borrou nas calças para cima do pior Boca Juniors de todos os tempos. Foi eliminado na semifinal. O Internacional cagou porque era para ter vencido o jogo. Aquele atacante equatoriano perdeu um caminhão de gols, como foi o CSA ontem, perdendo para cima do Vasco. E a gente vê que o Fluminense caiu no colo dele, aquela Libertadores. Não foi mérito, também foi sorte, muita sorte. E a gente vê aí o Diniz, um cara que poderia, com os erros que teve contra o Cruzeiro, na passagem do Cruzeiro, na CBF, tentar modular o seu trabalho, tentar, tipo assim, girar um 360 e falar assim: porra, essa coisa aqui não tá bom, vamos mudar para repensar até para os meus futuros trabalhos eu conseguir ter êxito. Não, ele continua nessa mesma teimosia. Bancou o João Vitor e o João Vitor foi expulso no segundo tempo. Aí pro jogo do Mirassol, aí eu te pergunto, cara, como é que um jogador vai conseguir performar se quando ele olha pro técnico, o técnico não dá sequência para ele? O Lucas Freitas foi titular com o Maurício Lemos. A zaga, por mais que tomou aquele gol ali, a zaga não comprometeu tanto assim como outros jogos. Fez ali aquele famoso arroz com feijão, um ovinho e uma saladinha que você possa comer num restaurante delivery aí. E aí o cara, de vez fazer o básico, manter os dois para esse jogo, não, eu tenho que colocar o meu zagueirão. O meu zagueirão de 40 milhões de reais. Eu preciso colocar ele. Aí ele vai lá, faz um monte de cagada e no segundo tempo, para ser premiado, é expulso com 2 cartões amarelos. Não teve a cera do Léo Jardim, né? Porque parabéns, Flávio Rodrigues de Souza. Parabéns, realmente você aplicou a regra. O Léo Jardim estava fazendo cera. E não adiantou nada o Vasco fazer um exame depois, porque se comprovou que o cara estava caindo, o cara estava fazendo ponte para sair na câmera, o cara estava fazendo de tudo. Aquilo ali só simplesmente foi para justificar. Eu avisei aqui, poupa o Léo Jardim para você ter a narrativa do correto. Mas não, os caras fazem a merda ser mais instalada do que uma merda. Coloca lá o Léo Jardim. Aí dá margem para o PC Oliveira, comentarista da arbitragem da Sport TV, dá margem para os críticos falarem aí, ó. Porra, como é que pode? O Léo Jardim não estava machucado, jogou já, com trauma na coluna, já jogou no jogo 2 dias depois? É lógico que foi cera. Aí, ó, a incompetência do próprio Vasco nos proporciona a gente se virar chacota. As pessoas detonarem a instituição e o Zé Ruela, que está lá dentro no poder, não aparece. E quando aparece, parece que bota meu soro no olho para fingir choro. Para fingir choro. Um cara que foi um jogador mediano, até o amigo dele, Felipe, foi um jogador melhor do que ele disparado. O frouxo do presidente, só dizendo assim, o cara não aparece, o cara não deve dar esporro nesse time, o cara não deve cobrar o Deus técnico que ele exaltou desde época de comentarista. E aí, torcedor, tá aí. Quando você vê um time que tem uma autodependência no contrato,
de não sacar o Verratti. Tava ouvindo a Transamérica ontem, os caras indignados porque mesmo com um a menos, o cara preferiu tirar o Ryan do que tirar o Verratti, porra. O Verratti o quê? Tem um contrato vitalício com a camisa do Vasco, ele jamais pode ser substituído. O que o Verratti está fazendo dentro de campo para o Verratti não ser substituído? Essa é a pergunta que eu quero dizer. E eu fui um dos pioneiros que eu falei, tá na hora do Verratti comer banco, independente se não tenha substituto ou não. Bota qualquer um, desenterra lá o Pai Santana, desenterra o Eurico, desenterra o Alex Dias, o Romário, o Euler, seja lá quem for. Coloca qualquer um, muda o esquema, coloca não tendo um pivô fixo, coloca um atacante móvel, mas faça isso. Não. Os caras simplesmente deixam o Verratti até o final do jogo. Ele não faz nada, a bola não chega para ele, e quando chega é o nosso poderoso Valdir Papel uruguaio ou argentino, seja lá quem for. O cara tem uma deficiência técnica enorme nos pés, na cabeça, a zica de cerca de gol tá fazendo ele até perder a oportunidade, uma coisa que ele não fazia antes. E o Vasco empatou com o time de Série C, que não está nem no G8. Não está nem no G8, e que a presidente, a Miriam, falou depois. E é lógico que ela comemorou. Desculpa, torcedor, se eu vou estar sendo muito radical. Ela comemorou porque o Vasco hoje é ninguém. O time do Vasco é ninguém hoje. A história do Vasco, ela pode ser linda, ela pode ser histórica, mas o time do Vasco hoje tem que ser comemorado, quem pegar o time do Vasco hoje. Porque se o CSA tivesse um time um pouquinho melhor, tinha vencido o jogo de ontem. E se vencesse, amigo vascaíno e amiga vascaína, o Vasco seria eliminado pelo CSA em casa. Porque pode ter certeza que o Vasco, se perdesse o jogo de ontem, não iria conseguir fazer mais de 2 gols. Com esse ataque aí, que tem uma autodependência de um caneleiro, de um Valdir Papel gringo, desculpa, não vai para lugar nenhum. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Vocês podem reparar que eu não falei nada do jogo. Por quê? Porque não tem como falar. Eu vou falar o quê? Os caras fazem as mesmas coisas todo santo dia. O cara erra a mesma coisa todo santo dia e ganham milhões de salário. E ninguém é cobrado porque tem um presidente frouxo, que não sabe administrar um clube. Achou que ser comentarista da Rede Globo ia ser gabarito para ser presidente do Vasco. Então tá aí, ó. Aos eleitores que votaram nesse presidente, aí ó, eu quero ver agora o que vocês vão fazer. Porque vocês não cobram. E aí eu, que não votei nessa criança, eu tenho que fazer esse papel de cobrar. Porque você que votou e achou que ele iria fazer alguma coisa por esse time, aí eu vejo torcedores e pessoas do Atenção Vascaínos defenderem o Pedrinho e criticarem aquele torcedor emocionado que colocou uma faixa falando que o Pedrinho pode ser o pior presidente da história. Desculpa, o Pedrinho já é o pior presidente da história. Se você vê o acúmulo de vexames, ele já é o pior presidente da história. Mas não, sempre tem um vascaíno passando pano para essa administração de massa falida que hoje é do Vasco. Então, desculpe o meu desabafo. Se você não aceita a minha opinião, coloque a sua aqui, deixa o like, se inscreva em nosso canal, ativa o sino de notificações e compartilhe. Eu já cansei. Para mim é muito confortável aqui, torcedor, criticar.
porque eu tenho essa linha. Se eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Mas para mim é muito fácil esse momento, sabe por quê? Porque eu gosto das críticas. Eu gosto de receber crítica e eu gosto de criticar. Agora eu quero ver os canais, os influenciadores que ficaram passando pano falando que o Pedrinho iria salvar o Vasco. Eu quero ver agora. Qual vai ser o argumento deles para isso? Enfim, esse é o nosso papel. O nosso papel sempre de fiscalizar e de querer sempre o melhor para o Vasco. Se os caras que estão lá dentro não querem, o problema é deles. A gente aqui do Giro Vascaíno faz a nossa parte. Um grande abraço para todos, tamo junto, saudações vascaínas. Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui é raiz mesmo. Aqui eu não falo da boca para fora. Aqui, como diz o Wagner Montes em época quando ele estava vivo, o pau canta na casa de Noé.